Mas abra sua Bíblia em Atos, capítulo 8. Atos, capítulo 8, versículo 26, a partir do 26. Atos, capítulo 8, versículo 26. Apareceu. O tema hoje é águas que transformam caminhos. Águas que transformam caminhos. E nós vamos ver um texto não muito lido, talvez não muito conhecido, mas que tem uma palavra muito especial para nós nessa noite de batismo. Dani, é para você ficar um pouquinho mais para cá. Para a câmera te pegar. Aê! Amém? Todos encontraram? A palavra do Senhor diz assim: um anjo do Senhor disse a Filipe: levanta-se e vá para o sul, no caminho que desce de Jerusalém a Gaza. Este se acha deserto. Filipe se levantou e foi. Havia um etíope, eunuco, alto oficial de Candace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todo o seu tesouro. Ele tinha vindo adorar em Jerusalém e estava regressando ao seu país. E assentado na sua carruagem, vinha lendo o profeta Isaías. Então o Espírito disse a Filipe: aproxime-se dessa carruagem e acompanha. Correndo para lá, Filipe ouviu que o homem estava lendo o profeta Isaías. Então perguntou: o senhor entende o que está lendo? Ele respondeu: como poderei entender se ninguém me explicar? E convidou Filipe a subir e sentar-se ao seu lado. Ora, a passagem da Escritura que ele estava lendo era esta: foi levado como ovelha ao matadouro, e como um cordeiro mudo diante do seu tosquiador, ele não abriu a boca. Na sua humilhação, lhe negaram justiça. Quem poderá falar da sua descendência? Porque a vida dele é tirada da terra. Então o eunuco disse a Filipe: peço que você me explique, a quem se refere o profeta? Fala de si mesmo ou de outra pessoa? Então o Filipe explicou, e começando com esta passagem da Escritura, anunciou-lhe a mensagem de Jesus. Seguindo pelo caminho, chegaram a certo lugar onde havia água. Então o eunuco disse: eis aqui água. O que impede que eu seja batizado? Filipe respondeu: é lícito, se você crê de todo o coração. Então ele disse: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Então mandou parar a carruagem, ambos desceram a água, e Filipe batizou o eunuco. Quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou Filipe, e o eunuco não o viu mais, e este foi seguindo o seu caminho cheio de alegria. Mas Filipe foi visto outra vez em Azoto, e seguindo viagem, evangelizava. Essa é uma passagem, como eu disse, não muito conhecida, mas um texto lindo. E o contexto histórico, para você entender um pouco, ele ocorre na década de 30 anos depois de Cristo. Foi no momento em que a igreja estava crescendo, ela estava se expandindo, né? O livro de Atos vai começar a contar sobre o crescimento, o nascimento da igreja após Pentecostes. Então, a fé havia saído de Jerusalém para Judeia, né, para Samaria, e estava atingindo os confins da terra, como havia sido promessa do Senhor lá em Atos 1:8. E nesse capítulo a gente vê a igreja, né, em movimento para além das fronteiras religiosas, além das fronteiras sociais, étnicas e tradicionais do judaísmo. Porque era o início de uma nova era para aquele povo. Era o começo de uma nova história, né? E ali acontece uma cena muito, muito improvável. A gente tem dois personagens que nunca, irmão, se não fosse providência de Deus eles se encontrarem, eles jamais se encontrariam. Porque Deus tinha planos, então eles se encontram. Quem era Filipe? Esse Filipe aqui,
o evangelista, não é o mesmo Filipe do grupo dos 12 apóstolos, não. Esse aqui é aquele diácono escolhido lá em Atos 6:5, né? Ele era um diácono, Filipe. E ele foi escolhido para servir a igreja em Jerusalém, porque ele dava bom testemunho, ele era cheio do Espírito Santo. Filipe, se você ler os capítulos anteriores, você vai ver que Filipe tinha sido instrumento de um grande avivamento em Samaria. Samaria tinha sido despertada para um grande avivamento, e Deus estava operando, fazendo milagres, o negócio estava acontecendo, a igreja crescendo, e ele estava ali anunciando o evangelho, né, para os judeus, tradicionalmente mais os judeus. Mas, mesmo vendo os frutos em Samaria, Filipe é obediente. Filipe é obediente, porque o anjo diz: vai para o deserto. Tira ele de uma igreja crescendo, prosperando, avivada, e manda ele para o deserto. Vai para o deserto. E ele vai. Porque ele estava pronto para servir uma multidão, mas também estava pronto para servir um único coração, uma única pessoa. Filipe é aquele modelo de evangelista que não está importando com plateia, com a quantidade de pessoas. Ele não estava preocupado com isso, porque ele era um missionário disponível. Ele era um missionário obediente, sensível à direção de Deus. E aqui diz o texto que o anjo do Senhor apareceu. Não foi o próprio Senhor, como a gente vê muito em alguns lugares, mas aqui foi um anjo mesmo que apareceu e falou para ele. Mas quem era o etíope? O etíope era um eunuco. Ele era um funcionário do alto escalão. Ele era como se fosse o ministro da fazenda. O ministro da fazenda, o cara lá que mexia com a grana, com o dinheiro, era ele. Ele era um alto funcionário da corte da rainha Candace da Etiópia, que era a região do Sudão, tá? Ele era negro, ele era um homem negro, tá? Ele era ali da área da África, né? Ali, então, era um etíope. Ele era daquela região, né? Pegava o sul do Egito. E Candace não é o nome da rainha. A gente acha que é o nome da rainha, mas é o título, né? De uma guerreira, alguém que comandava às vezes junto com o filho, com o marido ou com o esposo. Era aquela mulher que mandava, sabe? É a Candace. Era como se fosse um título real, não é o nome da rainha. E o texto então diz que ele era superintendente. Ele era um homem influente, ele era um homem culto, e ele era um homem riquíssimo. Por quê? Ele era dono de uma carruagem. Naquela época, ele era dono de uma carruagem. Muito raro ter uma carruagem naquela época. Ele sabia ler. Ele vivia numa sociedade maioria analfabeta. Ele sabia ler. E ele possuía um rolo do profeta Isaías. Gente, só os templos, as sinagogas tinham um rolo. Ou alguém que tinha muito dinheiro para ter uma cópia desse rolo. Então ele era alguém assim, do alto escalão. E ele ainda era eunuco. O que era eunuco? Eunuco tem dois significados, tá? No sentido literal, é alguém castrado, é um homem castrado, tá? E em alguns contextos, é também um oficial da corte. Ele era os dois, ele era eunuco, castrado e oficial, tá? E lá em Deuteronômio, capítulo 23, versículo 1, diz que os eunucos não podiam adentrar o templo, não podiam ir na assembleia do Senhor. Ninguém que havia defeitos, e os eunucos também estavam entre eles. Então, mesmo ele sendo convertido ao judaísmo, né, porque a gente vê que ele era um etíope, mas ele era convertido ao judaísmo, é o chamado prosélitos. Ele era convertido, mas ele era barrado. Por quê? Porque ele era eunuco. Então, ele não podia entrar no templo, ele ficava na parte exterior, lá fora. Mas apesar dessas barreiras, é isso que me encanta nesse texto. Esse etíope sai de onde ele morava e vai para Jerusalém cultuar ao Senhor. De 300 a 400 quilômetros de carruagem. E não era carruagem puxada por cavalos, era por bois. Então o negócio era lento, era muito
muito lento. Mas ele queria demonstrar adoração ao Senhor. Ele queria conhecer mais. Ele mostra-se aberto às Escrituras. Ele queria conhecer, ele queria aprender. O eunuco, irmãos, representam todos aqueles que buscam a Deus, mas de alguma forma são colocadas à margem pela religião, ou à margem pela sociedade. Ele era uma dessas pessoas. Agora imagine comigo, deserto, carruagem puxada por boi, uma estrada longa, quente, mas tá calor, não tá, irmão? Imagina um deserto. É temperatura acima de 60 graus. Se a gente reclama com 35, 40, imagine 60. Ele estava numa carruagem e eram dias secos. E muitas vezes as nossas vidas estão assim, passando por dias secos, áridos. Mas há uma expectativa no nosso coração. E é exatamente no deserto que Deus opera encontros decisivos. Encontros que mudam vidas, onde águas inesperadas brotam e transformam destinos. Irmãos, hoje nós vamos celebrar batismo e profissão de fé. E esses são os sinais visíveis. Nós estamos vendo, é visível, que esses irmãos foram surpreendidos pela graça de Deus no caminho comum da vida. Porque encontraram aquele que é a água da vida. Encontraram o Senhor. E talvez você ache que hoje é um dia comum, você é uma pessoa comum, mas Deus preparou águas que podem transformar o seu caminho. Amém? E eu vou falar rapidinho nessas águas. Primeiro, águas que surpreendem. Deus age onde ninguém espera. O versículo 26 a 28, eu vou resumir, mas está aí na terra. O anjo chega para Filipe, Filipe levanta, vai para o caminho que eu vou te mostrar, de Jerusalém a Gaza. É Gaza lá, onde nós estamos vendo aquela Gaza. É da mesma região, Gaza. E eles falam, vai para lá, porque lá está deserto. Vai para lá. E ele sai do avivamento e vai. Filipe se levanta, vai, e aí havia um etíope na carruagem, e ele estava lendo o profeta Isaías. Ou seja, Filipe vai ao encontro, ele era um judeu da Judéia, né? Ele vai ter um encontro com um eunuco, com um africano, castrado, alto oficial, adorador, que nem no templo podia entrar. Ele vai ao encontro de uma pessoa. Isso ilustra o nosso evangelho. O nosso não, o evangelho do Senhor. Rompendo religiosidade. Rompendo etnias. Rompendo com tudo. Nesse momento, a salvação deixa de ser exclusividade do povo judeu. E começa a invadir os gentios, os etíopes, toda a terra, todos os confins do mundo, todo mundo, sem exceção, sem exceção. O ambiente não é um templo, não é uma igreja, não é uma sinagoga, não é em Jerusalém, mas é numa estrada deserta, poeirenta, longe de tradições religiosas. Deus está mostrando, irmão, que o Espírito dele age e faz a missão além das paredes de um templo religioso. Ele faz além de sistemas estabelecidos. Ele não precisa disso. Deus não precisa disso. E nesse deserto, entre Jerusalém e Gaza, Deus mostra que a salvação não tem fronteiras. A salvação não tem fronteira, meu irmão. Ah, mas não tem. É para o branco, é para o negro, é para o homem, é para a mulher, é para o pobre, é para o rico, é para todos. É para todos. Não há barreira para o Espírito Santo agir no coração do ser humano, irmão. Não há. Porque uma vida para o Senhor vale o mundo inteiro. O mundo inteiro.
Uma vida vale todo o investimento do céu, e a gente vê isso em toda a Escritura. Jesus ia para um caminho que não devia por causa de uma mulher samaritana. Jesus atravessa o mar, que era um lago, mas chamado o mar também, como a gente falou lá em Santo Albertina, já estou confundindo onde eu falei, lá em Santo Albertina. É o lago de Genezaré, o mar da Galileia, um lago. Ele atravessa por causa do endemoniado lá em Gadara. E aqui ele manda Filipe por causa de uma única pessoa. Irmão, você não é anônimo para o céu. Você não é anônimo. O eunuco, um alto oficial etíope, era importante na corte, mas era muito mais importante para Deus. Ele era muito mais importante. Deus envia Filipe para falar com ele. Irmãos, quantas vezes a gente talvez se sente improvável de ser notado por Deus? Quantas pessoas pensam isso? Deus não pensa em mim. Deus não vai pensar em mim, não. Quantas famílias, quantos jovens distraídos, quantos adultos cansados, e Deus não deixa de enxergar um por um. E eu gostei muito dessa frase de Abraham Kuyper, não sei se é assim que fala. Deus governa soberanamente cada detalhe da vida. E o encontro entre Filipe e o eunuco é a prova da providência divina, que prepara o caminho para a salvação. Aleluia. Irmãos, um dia, Deus agiu no caminho desses irmãos que vão ser batizados e fazer a sua profissão de fé. Um dia o Senhor os encontrou no caminho e o Senhor guiou eles. Talvez numa conversa com alguém, talvez uma inquietação no coração, talvez, não sei, um encontro inesperado com alguém. E isso tocou o coração deles, ouvindo alguém, e eles vieram. Eu quero ter um compromisso mais firme com o Senhor. Mas essas águas são águas que saciam. O versículo 29 a 31 vai dizer isso. Só Cristo responde à sede do coração. Porque o Espírito Santo vai e fala ao coração de Filipe, se aproxima da carruagem, se aproxima dele, ouve, ele está lendo o profeta Isaías. E aí ele pergunta, o senhor está entendendo o que o senhor está lendo? O senhor está entendendo? E ele, como que eu vou entender? Se não tem quem me explica. Irmãos, ele provavelmente ficou em Jerusalém meses, porque ele não ia andar 400 quilômetros e ficar lá 2 dias. Ele ficou meses, e a gente vê que ele era curioso, ele queria saber, e ninguém conseguiu explicar, porque isso aqui era um nó na cabeça dos judeus, né? Os judeus não entendiam esse texto, achavam que Isaías estava falando de si mesmo, mas não, ele estava falando de Jesus, porque Isaías 53 é a passagem mais profética messiânica, é a maior profecia messiânica sobre Jesus. Até eu falei de manhã, parece que Isaías está na frente da cruz, olhando para Jesus e dizendo, só que esse texto foi escrito 400 anos antes de Jesus ser crucificado. Como? O Espírito Santo. Irmãos, aqui vai mostrar que intelecto sem revelação não basta. Ele era inteligente, sabia ler grego, porque os textos eram escritos em grego, e ele era um etíope. Ele sabia ler em grego, e o Espírito Santo é quem abre os nossos olhos para a verdade, mas ele ainda não estava entendendo, precisava de alguém. Como que eu vou entender se ninguém me explica? A chave foi a humildade, irmão. Porque tem muita gente batendo no peito, eu sei tudo de Bíblia. Eu sei de cabo a rabo, de Gênesis, Apocalipse. Ô, irmão, então ensina nós, né? Porque, irmão, ninguém sabe tudo, a gente está sempre aprendendo, é por isso que nós estamos fazendo isso com o EBD. Esse homem foi humilde, ele foi simples, mesmo sempre do alto escalão, sendo rico, poderoso. Como que eu vou entender se ninguém explica? Ele buscou, viajou, mas ele não conseguiu. Irmão, hoje tem muitas pessoas que têm acesso à Bíblia. Talvez você tenha 2, 3, 4, 5, ou como eu que amo, tenho coleção, mais de 40. Tem gente que tem um monte de Bíblia. Tem, mas se alguém às vezes não te explicar, ela vai ficar empoeirando.
Se você não aprender, não buscar conhecimento, não participar de uma escola dominical, não se aprofundar da forma correta, porque tem gente também que fica assistindo tudo que vê na internet, lá no YouTube, e aí acaba trazendo só confusão para dentro da igreja, né? A gente tem que saber o que a gente ouve, né? Porque heresia está para cima e para baixo, irmão. Mas a gente precisa se aprofundar. Por isso, irmão, cada crente, cada um de nós é chamado a ser um Filipe, talvez na vida de alguém. Explicar, ajudar. Irmão, qual sede mora no teu coração hoje? Qual sede você tem? Qual resposta o seu coração busca? Quando nós começamos a fazer o curso com os novos membros, desde a turma anterior, que gostoso. Eles estão com sede, eles querem aprender, eles querem saber a palavra, a doutrina, como funciona. Eles queriam aprender e tinham perguntas. Às vezes eles me colocaram na parede, irmãos. Eu tinha que ir em casa e pesquisar, estudar para responder. Né, Val? Vamos botar na parede de vez em quando. Mas eu amo isso. Eu aprendia junto com eles. A sede pela palavra, irmão. A sede espiritual é que move. A sede espiritual é que nos dá a água viva, que é Jesus, irmão. Se você estiver no deserto, eu te dar um celular, vai resolver alguma coisa? Se eu te der um tablet, vai resolver alguma coisa? Uma roupa nova, vai resolver alguma coisa? Se eu te der uma água, vai resolver, não vai? A água vai resolver. Ninguém no deserto quer roupa nova, ninguém no deserto quer celular. Quer uma água, quer água. Um crente, quando é transformado por Cristo Jesus, ele tem sede de Deus. Ele tem sede da palavra. Ele tem sede. E só Jesus pode saciar essa sede. Só Jesus. Só Jesus. Mas eu vou pular alguns pontos aqui. Eu coloquei essa frase. A fé nasce quando a palavra é explicada pelo Espírito. Porque a palavra de Deus diz que a fé vem pelo e ouvirá. Então a fé nasce quando a palavra é explicada. A mensagem não é o nosso rito, irmão. A mensagem não é nossa tradição, a mensagem não é a nossa cultura, mas a mensagem é Cristo crucificado e ressurreto. Essa é a mensagem. Mas essas águas também se revelam. No encontro com Jesus, tudo faz sentido. Versículo 32 a 35 vai dizer que o texto que ele estava lendo era o texto, né, de Isaías, que a gente conhece hoje como Isaías 53, mas naquela época era o quarto rolo de Isaías. E eles estavam lendo. E aí ele fala, então me explica, é o profeta, ele está falando dele, ou ele está falando de outra pessoa. E aí, então, Filipe explica sobre a mensagem de Jesus. Explica quem era Jesus. Ele vem e explica. Irmãos, ele mostra para aquele homem que o cordeiro anunciado era Jesus. O cordeiro que morreu, ressuscitou e oferece vida a todos nós. E ele vai falando sobre Jesus. Irmãos, a profissão de fé, o batismo, só fazem sentido quando há um encontro com Jesus. Não é um encontro com doutrinas, não é um encontro com costumes, não é um encontro com nada do que está aqui, mas é um encontro com o Salvador. É um encontro com o Salvador vivo. É um encontro com Ele. Irmão, não é tradição. Deixa eu passar. Não é tradição. Não é ritual. É vida. É vida. Jesus não preenche só o conhecimento, mas Ele transforma a sua existência. Ele transforma a sua existência. Batismo é mais que virar uma página, irmão. É começar um novo livro, com Deus escrevendo cada capítulo. É isso que acontece. É isso que acontece. Irmãos, o que falta, talvez, para você tomar esse passo de fé? Esse passo de coragem,
talvez batizar, fazer sua profissão de fé, ou renovar sua vida diante de Deus. O que você precisa deixar para trás? Mas, em quarto lugar, águas que impulsionam. Quando o coração responde, não há obstáculo. Aqui vai contar que, então, eles chegam num determinado lugar, eles veem água. E aí, o eunuco faz a pergunta: o que me impede de ser batizado? O que está me impedindo de ser batizado? Irmão, ele teve um intensivão, né, de estudo, talvez por muitos dias, a gente não sabe. Lembra? Carruagem com boi. E o Filipe ali explicando as escrituras para ele. E quando ele vê a água, o que me impede então, Filipe? Provavelmente Filipe explicou, para você, né, fazer parte do corpo de Cristo, assim como havia circuncisão e tal. Agora você precisa se batizar. Se você batizar, você está no corpo, você faz parte do corpo de Cristo. E aí, né, o texto vai dizer no versículo 37 aí, que Filipe responde: é lícito, se você crê de todo o coração. Então ele diz: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Ele manda a carruagem parar e pede para ser batizado. No judaísmo, ele não podia ser inserido plenamente porque ele era um eunuco. Mas agora ele podia fazer parte do reino de Deus. Aleluia. Fazer parte do reino de Deus. Já passou tudo aqui, né? Já foi. E aqui eu queria só fazer um entre parênteses, porque esse texto é usado pelos imersionistas. O que são os imersionistas? Vou falar rapidinho para você entender, está acabando meu tempo. Nós temos 3 tipos e estilos de batismo: aspersão, efusão e imersão. Pastora, o que escreve isso? Aspersão, jogar água, é o que nós vamos fazer, jogar água na cabeça. A fusão é derramar a água na cabeça. É se eu pegar essa jarra, derramar na cabeça. Imersão, mergulho, imergir, tá? Então, imersionistas são aqueles que creem que o batismo correto é por imersão. Pastora, qual é o batismo correto? Os 3. Os 3. Embora os imersionistas não aceitem o nosso batismo, a gente aceita o deles. Por quê? Porque nós cremos que um batismo feito com água, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, feito por uma pessoa ordenada, consagrada, dentro, né, de uma igreja cristã, dentro de uma igreja, não uma seita, é um batismo aceito. E aqui, os imersionistas pegam esse texto e querem brigar com a gente. Ah lá, desceram a água, imergiu. Irmão, estava onde? Aonde? Será que tinha um rio tão fundo assim? Essa palavra, desceram as águas, no original, só aparece depois em Juízes 7:5. É quando os homens de Gideão descem a água, lembram? Para beber a água. É a única vez. Eles não se imergem, eles não entram dentro da água. Aqui tudo sugere que eles entraram, desceram. Desceram os 2 as águas. Só se tivesse sido um batismo interno, os 2 dentro da água e ele batizando. Porque os 2 desceram. Eles desceram porque a água está abaixo, certo? Eles estavam na carruagem. Eu vou descer. Desceram a água e provavelmente ele joga a água na cabeça do etíope. Não vou fazer mais confusão na tua cabeça, depois não vai ter aula sobre batismo. Mas, Marshall, ele diz assim: não há evidência suficiente para indicar se o batismo foi pela imersão do eunuco, por imersão, ou por derramar água sobre ele, enquanto ficava em pé nas águas rasas. Se o Novo Testamento deixa obscuro o modo preciso do batismo, talvez não devemos insistir em algum tipo específico de praxe. Ou seja, os 3 jeitos servem. Desde que seja feito em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, com água, por alguém oficial ordenado. Amém? Então, o cenário, o eunuco pedindo para batizar,
E no batismo, então, você está dizendo, diante de Deus, diante das pessoas, nada vai me segurar. Irmãos que hoje vão professar fé, vão batizar, nada vai segurar. Porque agora não há mais dúvida, não há mais passado, não há mais medo. Tudo que poderia ser impedimento, Jesus já venceu na cruz, irmão. Ele já venceu na cruz. Ele já venceu. Irmãos e irmãs, o que te impede de dar esse salto de fé? Não adie o passo mais importante da sua vida, meu irmão. Não adie. Ah, mas então se hoje eu falar para a pastora, pastora, eu quero batizar hoje, você pode? Não. Você precisa fazer o curso de novos membros, que tem um nome tão feio, mas eu não consigo nem falar direito, né? Catecumenato. Oi, parece palavrão, né? Mas é o estudo para os novos membros. Porque você tem que conhecer, assim como o etíope conheceu durante o caminho. Só que quando ele conheceu, a primeira coisa, eu quero ser batizado. Eu quero fazer parte disso. Eu quero ser do corpo de Cristo. Eu quero dizer para todo mundo, nada me segura. Eu quero fazer parte do corpo de Cristo. Sabe por quê? O último ponto é águas que espalham alegria. Porque uma vida transformada se torna fonte para os outros, irmãos. O versículo 39, quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou Filipe, e o eunuco não o viu mais, e este foi seguindo o seu caminho cheio de alegria, aleluia. É isso, irmão. Ele segue o caminho cheio de alegria, e esse etíope foi o primeiro missionário na África, meu irmão. Na região da Etiópia, naquela época. E sabe quem surgiu daquele lugar, irmão? Não sei se você conhece um pouquinho de história. Tertuliano, Santo Agostinho, os maiores teólogos. Por quê? Porque o Senhor mandou um evangelista no meio do deserto falar para sair de Samaria, de uma igreja avivada. Nenhum pastor hoje faria isso. Deixar uma igreja cheia de gente, tendo milagre, avivamento, para ir lá no deserto por causa de um. Ele deixou tudo. E ele foi. E aquele homem se torna o primeiro missionário da África. Irmãos, onde chegam as águas do Evangelho, nasce alegria e renovação profunda, irmão. Nasce alegria. Então o batismo é a profissão de fé desses irmãos hoje. Se preparem, não termina hoje, só começa. Começa hoje, é só o ponto de partida. Porque a alegria de hoje tem que ser jogada lá fora. A alegria de hoje tem que ser transmitida àqueles que não conhecem a palavra. Cristo morreu, Cristo ressuscitou, e quem nele crê será salvo e se alegrará. É o que eu sempre digo aqui, eu não aceito nessa igreja. Eu sei que às vezes tem alguém aí. Crente, cara feia, rabugento, triste, emburrado. Porque a palavra do Senhor diz, é alegria, irmão. Não tem como você viver na tristeza. No batismo, na profissão de fé, nós somos acolhidos no reino, irmão. Nós estamos dizendo para o mundo, eu faço parte desse povo. Então, irmão, o que te impede hoje de se entregar completamente para Cristo? Ou para o chamado missionário? Eu quero ser um Filipe. Eu quero levar a palavra de Deus àquele que não sabe. O que está te impedindo, meu irmão? Que o Espírito Santo nessa noite te incomode. Que o Espírito Santo, assim como guiou Filipe, guie você, meu irmão. Guie a sua vida. Que caiam barreiras. Ah, não vou pregar para fulana, porque fulana é prostituta. Por que não? Não há barreira para a palavra de Deus. Lembra que eu contei o testemunho há pouco tempo de uma moça que nós fomos orar, que era prostituta? Irmãos, não há barreira para o Evangelho. Hoje, se Deus marcou você, não importa se pela primeira vez, não importa se é uma renovação, responda ao chamado de Deus. Nós vamos abrir uma nova turma para novos membros.
Nos desertos da vida, onde só existe sede, Jesus oferece a água da vida. Jesus oferece. Aos batizandos e aqueles que vão professar sua fé hoje, parabéns, porque vocês disseram sim. Parabéns, porque vocês disseram sim às águas de Deus. E agora é a hora de vocês reacenderem a fé de outros. Agora é a hora de a gente caminhar junto. E para concluir essa mensagem, eu queria só contar uma história. Mas é uma história que eu quero colocar você como personagem. Imagine você numa estação de trem. Eu sei que não tem trem mais, mas pensa. Você numa estação de trem todo dia, por anos, você assiste o movimento das pessoas chegando, das pessoas saindo, pessoas alegres, felizes, outras se despedindo, partindo. Você conhece a hora do trem, você sabe exatamente a hora que ele chega, a hora que ele sai, você sabe de tudo, mas você continua ali, parado, olhando, examinando, ouvindo os avisos de embarque, mas continua lá. E aí você continua dizendo, eu não estou pronto ainda para entrar nesse trem. Amanhã eu embarco, amanhã eu entro, amanhã eu vou. Está tão bom aqui, estou tão acomodada aqui. E um dia, se aproxima alguém e pergunta para você, por que você não entra no trem? O bilhete já foi pago. O seu bilhete já foi pago. O destino é maravilhoso. E há um lugar reservado lá, no seu nome. E aí você responde, eu gosto de ver o trem partir. É emocionante, é bonito. Mas eu não sei se eu consigo deixar para trás algumas coisas da minha vida. Algumas coisas gostosas aqui, nessa estação. Afinal de contas, todo mundo me conhece aqui. Eu tenho alguns amigos aqui. Eu já faço parte desse lugar. Então um amigo já embarcando acrescenta, olha para você e diz, só descobre o que é a viagem, o que é essa viagem, quem deixa a plataforma. Deixar para amanhã, deixar para depois, pode ser perder o trem de hoje. Quem só observa o embarque dos outros, nunca saboreia o encontro do destino final. Quantos membros crentes, filhos de crentes, pessoas amigas da igreja continuam sentados no banco anos por anos. Conhecem a liturgia, conhecem versículos de cor e salteado. Estão acomodados à rotina do tempo. Mas nunca se comprometem de verdade. A ponto de receber o selo visível do batismo. Não querem. Não. Se eu for batizada, minha vida vai mudar muito. Vai, meu irmão. Se você for batizado, sua história vai mudar para sempre. Você não será chamado mais de uma simples pessoa, mas você vai ser chamado de discípulo do Senhor e não de espectador do Senhor. O Senhor não quer espectadores dentro da igreja. O Senhor quer discípulos dele. E a última frase que eu tinha colocado. O bilhete já foi pago. O batismo é o embarque que declara para todo mundo que você assumiu o caminho. Não adie mais. Não viva apenas de emoções alheias, vendo os outros, como hoje você vai ver. Viva a experiência real. Viva a sua experiência. A experiência que Deus preparou para você. Sabe por quê? Atos 22:16 diz assim. E agora, o que você está esperando? Não é eu que estou falando, não. E agora, o que você está esperando? Levante-se, receba o batismo e lave os seus pecados, invocando o nome dele. Aleluia. Nós vamos cantar essa canção. Eu queria que você se colocasse de pé.
Essa canção fala das águas. E se o Senhor tocou no teu coração e você fala, não, eu quero me batizar, eu quero fazer profissão de fé, cante isso com toda a sua força. E eu não vou te constranger, mas no final do culto você vai falar para mim, pastora, põe meu nome, estou no próximo grupo. Amém? Você vai dizer, quero beber, eu quero beber do teu rio, Senhor. Sacia a minha sede, lava o meu interior. Aleluia. Existe um rio, Senhor, que flui do teu grande amor. Águas que correm do trono, águas que curam, que limpam. Por onde ele passar, Por onde o rio passar, ele vai transformar tudo. tudo vai transformar, pois leva a vida do próprio Deus. Este rio está neste lugar. Declare isso com toda a sua força. Quero beber do teu rio, Senhor. Sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em tuas águas. Eu quero beber da tua fonte, fonte de águas limpas. Tu és a fonte, Senhor. Sim, Deus, nós queremos beber dessa fonte. Nós queremos beber desse rio, Senhor. Tu és a fonte, Senhor. Aleluia. Tu és o rio, Senhor. Quero beber do teu rio, Senhor. Sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero beber das tuas águas. Eu quero beber da tua fonte, fonte de águas vivas. Tu és a fonte, Senhor. Tu és o rio, Senhor. Sim, Deus. Tu és a fonte, Senhor. Sim, Pai, nessa noite nós queremos beber do teu rio. Nós queremos beber dessa fonte. Porque a vida, a alegria plena, Senhor. Obrigada, Pai. Nos ajude, Senhor, a sermos como um Filipe, a levarmos a tua palavra e que vidas sejam tocadas, transformadas e digam, eu quero. O que me impede de ser batizado? Ó Pai, obrigada, Senhor. Obrigada por falar ao nosso coração. Toca, Senhor, no coração daqueles que estão, talvez, na dúvida de batizar, fazer profissão ou voltar para a casa do Pai. Que nessa noite o Senhor venha trazer, ó Pai, convicção de que é o Senhor quem está chamando nessa noite.
No nome de Jesus. Amém e amém.